Pessoal, no ano de 2010 eu me formei como professor de educação física e agora em 2020 eu completo 10 anos de formado. E eu não tenho o que reclamar da minha profissão, pelo contrário, eu tenho que agradecer muito, sou muito satisfeito com os resultados que eu conquistei e obviamente eu almejo mais e vou fazer por onde para alcançar mais. Mas é importante falar para vocês que a primeira metade da minha carreira foi marcada por muita captação de alunos como personal e uma retenção muito baixa. Eu sempre me questionei, mas por que será que eu não consigo reter os meus alunos? Eu fiz os melhores cursos da época até então para elevar o meu conhecimento técnico, sempre fui uma pessoa muito dedicada aos estudos, sempre fui muito dedicada em melhorar a capacidade de levar treinamentos eficientes para os meus alunos. Pesquisei sobre os principais autores, sobre Michael Boyle, Juan Carlos Santana, Gary Gray, Thomas Myers, entre outros. Eu sempre captei muitos alunos porque sempre fui uma pessoa que gostei de pessoas. Eu sempre me diverti com os meus alunos. Eu sempre passei treinos bem eficientes para eles e a captação acontecia naturalmente. O problema é que quando o personal chegava até mim, eu começava com um preciosismo que eu acho que hoje eu visualizo como algo excessivo. Eu pensava nos melhores treinos, pensava nos mínimos detalhes. Eu, como um fã do Thomas Myers, dos trilhos anatômicos, procurava sempre ajustar os melhores detalhes, os melhores ângulos relacionados a desvios posturais, pensava em exercícios corretivos excessivamente, treinos que poderiam ser eficientes, mas que para o meu aluno era algo chato, custoso, e eu não conseguia reter os meus alunos. Hoje, eu tenho uma visão um pouco diferente do serviço de personal trainer, e eu queria compartilhar isso com vocês. Eu tive que errar, perder, aprender, para conseguir fazer de uma forma mais eficiente e melhorar minha retenção como personal trainer. Recentemente eu fui eleito pela Bodytech Cita América, como o melhor personal da unidade. E isso se dá de acordo com os resultados que eu tenho apresentado. Eu tenho me mantido entre o top 3 do maior número de aulas da unidade há pelo menos 5 anos e também tenho contribuído muito para a formação de novos profissionais dentro da unidade com palestras relacionadas a esse assunto da neurociência aplicada ao personal trainer. Então, gente, hoje eu quero compartilhar com vocês o que mudou na minha mente para que eu pudesse melhorar os meus resultados como personal trainer. E eu queria apresentar para vocês as neurociências, comportamento, estudar comportamento humano, entender a mente humana. E para isso, eu queria contar um caso do domingo passado que aconteceu comigo dentro da minha casa. E vocês logo irão entender o ponto. Acabei de almoçar com a minha mulher e ela falou: amor, hoje é domingo, vamos fazer uma sobremesa. Eu estou com uma receita nova aqui para você. Essa receita ela pode ser feita ou com Nutella ou com Whey Protein. O que você prefere? Eu olhei para ela e falei: amor, pelo amor de Deus, isso não era para ter me perguntado. Se você quisesse que eu comesse realmente algo saudável, era para fazer com Whey e acabou. Agora, você me perguntando se eu quero Nutella ou Whey, pô, não quero Whey, eu quero Nutella. E eu comi Nutella, gente. Eu errei. Óbvio que eu estou precisando, saindo desse período de quarentena, eu estou precisando dar uma recuperada no meu shape, treinar mais, comer melhor, mas eu não resisti e comi Nutella. Tudo bem, era domingo, a gente releva, mas o ponto é, eu sei que o Whey Protein é mais nutritivo, iria deixar a minha sobremesa mais nutritiva, poderia até deixá-la um pouco mais gostosa, melhores resultados para o meu corpo, mas a Nutella é mais gostosa que o Whey. E será que a população brasileira, no geral, o que ela iria preferir, o Whey ou Nutella? Olhando os índices de sobrepeso, onde mais de 60% da população brasileira tem sobrepeso e pelo menos 20% da população tem algum grau de obesidade, eu acho que a população prefere Nutella também. Por que será que é tão desafiador para nós, seres humanos, decidirmos por aquilo que é melhor, ao invés de escolher aquilo que é mais gostoso para o momento, mais prazeroso para o momento? E essa é uma questão que nós temos que entender para chegarmos ao sucesso do personal trainer. Mas, Beto, por que será que o Whey Protein ou Nutella influencia nos meus resultados para captar e reter aluno de personal trainer? Gente, o primeiro ponto é entender que seres humanos tomam decisões
baseados naquilo que é mais prazeroso para eles. E vamos falar de biologia evolutiva para entender isso. Observe onde o ser humano evoluiu como espécie. Dentro da savana africana, passando mais de 2 milhões de anos, tendo que caçar, colher frutos, fugir de predador em um ambiente escasso de alimentos. Os seres humanos que economizavam mais energia, aqueles que descansavam mais, que evitavam fazer esforços desnecessários, eram aqueles que conseguiam sobreviver num ambiente como esse. Os nossos genes, o nosso comportamento foi moldado para economizar energia. Então pense, economizar energia. Para a gente é algo extremamente prazeroso ficar sentado num sofazinho, numa cadeirinha, tomando um bom café, comendo uma Nutella, economizando energia. Da mesma forma, para tomar decisões, a nossa mente, pensando no melhor, ela deve gastar mais energia. Imagine, eu quero whey protein. Porque o whey protein vai me proporcionar aumento na ingestão de proteína, melhor síntese proteica, mais revestimento dos meus tecidos musculares, eu vou hipertrofiar. Será que é assim que a gente decide? Não, eu vou na Nutella, é mais gostosa. Então, pessoal, pense nisso. E agora vamos transferir esse contexto para o serviço de personal trainer. E aí eu vou lembrar de mim. Eu vou lembrar do meu serviço como personal. O meu aluno entrava na sala de musculação, eu já pensava, olha, eu sei que ele tem o pé meio cavo, eu preciso ajustar o arco plantar dele, o joelho dele é um pouco rodado internamente, eu preciso melhorar essa rotação externa. Eu já começava a pensar em detalhes. E aí, eu nem dava bom dia direito para o meu aluno. Eu simplesmente chegava, vamos lá, e já começava a colocar ele para fazer os exercícios que eu tinha como corretivo. Talvez eu não sabia como é que estava o dia dele, talvez o dia dele, ele talvez tenha tido um dia muito complexo, desgastante, estressante. E ali estava eu pensando em estressar ele ainda mais, fazendo ele executar um exercício que talvez ele não quisesse executar. Nem sempre o melhor exercício para a biomecânica, para a fisiologia do seu aluno é aquele que vai proporcionar, sem dúvida nenhuma, os melhores resultados. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: o melhor exercício para o teu aluno é aquele que ele tem prazer em fazer. Resumindo, pense naquilo que o aluno tem motivação em fazer. Nem sempre o HIIT é o que vai proporcionar os melhores resultados para emagrecer, vai ser aquele que vai fazer, de fato, seu aluno emagrecer. Por quê? Porque se ele repete algo que ele não gostou de fazer, 1, 2, 3, talvez na 4ª vez, ele não queira fazer. E aí, nós temos que entender o poder do hábito, como construímos hábitos. Na medida que nós temos prazer em fazer algo, nós criamos gatilhos mentais que fazem com que nós tenhamos uma ação de rotina atrás da recompensa. Se você tem prazer em fazer algo, você vai querer repetir aquele comportamento, você vai criar um hábito. Com exercício físico não é diferente. Então vamos primeiro entender quais são os exercícios que proporcionam prazer ao ser humano. Pensando, por exemplo, no treinamento aeróbico, existe um autor que eu gosto muito, que é o Panteleimon Ekekakis, e ele tem um modelo chamado modelo de U invertido, onde ele verifica as respostas de afeto do ser humano com o exercício aeróbico. Se nós pensarmos no afeto, o que é afeto? Afeto nada mais é do que prazer ou desprazer. Você tem afeto positivo se você come algo bom. Se você come algo ruim, você tem um afeto negativo. Se você come algo bom, você tem um afeto positivo, que é o prazer. Se você come algo ruim, você tem um afeto negativo, que é o desprazer. Com exercício aeróbico, existem estudos mostrando aonde, em quais zonas de intensidade o ser humano tem prazer e desprazer. E o que o Ekekakis verificou nesse modelo de U invertido é que quando estamos numa baixa intensidade, nós temos pouco prazer. Na medida que nós vamos aumentando a intensidade até chegarmos a aproximadamente 70% da frequência cardíaca de reserva, nós temos o pico de prazer. E quando vamos aumentando a intensidade, nós temos desprazer com o exercício. Pense no hábito. Pense no seu aluno. Se você pega um aluno com sobrepeso
e já quer colocar ele para fazer um HIIT, talvez você esteja pensando em gastar mais calorias, em mexer mais com o metabolismo, mas muito provavelmente em gerar mais desprazer. E lembra, o que é prazeroso nós repetimos, o que é desprazeroso nós criamos comportamento de aversão, nós não queremos repetir. E pensando no treinamento aeróbico, talvez esse seja aí um pulo do gato. Coloque seu aluno para fazer uma intensidade em que ele tenha prazer em fazer. Porque se ele tiver prazer em fazer, ele vai querer repetir e repetir, repetir e criar um hábito. E esse hábito vai ser um hábito fundamental no processo de emagrecimento dele. Quando a gente vai falar de treinamento de força, é importante a gente entender que existem outras variáveis. Porque o próprio Kekax, ele fala que quando vamos avaliar afeto, prazer com exercício, existe um modelo chamado de Dual Mode. E esse Dual Mode significa que são dois modos que influenciam diretamente na percepção de prazer do indivíduo. Um é a interocepção, mecanismos interoceptivos. Quanto maior a intensidade do exercício, mais respostas interoceptivas nós temos. Se você está numa intensidade mais alta de exercício, a tua temperatura corporal aumenta, a tua frequência respiratória também, a sua frequência cardíaca também. Quanto mais intensidade, mais interocepção. E quanto mais interocepção, teoricamente, mais desprazer. Porém, o Ikecax fala que não é só interocepção, e aí entra um componente que talvez seja mais importante do que a interocepção, que nós chamamos de cognição. Os mecanismos cognitivos influenciam diretamente na percepção individual de cada indivíduo com relação a diferentes intensidades de exercício físico. Por quê? Algumas pessoas são mais confiantes. O Ikecax fala de autoeficácia. Algumas pessoas são mais autoeficazes. E isso significa dizer que essas pessoas, elas tendem a ter prazer com exercícios mais intensos. Olha que coisa louca. Algumas pessoas mais confiantes olham para a esteira correndo mais rápida, para uma barra com mais pesos e pensam, por que não? Vamos lá, eu quero me desafiar. E quanto mais autoeficácia, maior a tendência do indivíduo gostar de exercícios mais desafiadores, mais intensos. Então esse é um componente cognitivo. Por quê? Depende da interpretação, da racionalização de cada indivíduo para aquele momento. Autoeficácia. E existem outros componentes que influenciam na cognição, na interpretação do indivíduo em relação a um determinado exercício. Você quer ver uma coisa? Eu tenho uma aluna que se eu boto ela para fazer um agachamento numa barrinha, num cantinho da sala, a barra dela ela vai colocar no máximo 5 kg de cada lado. No entanto, se eu pego essa mesma aluna, coloco ela no meio de uma sala, com pessoas passando, olhando, ela vai triplicar esse peso. Ela gasta com 15 kg de cada lado. Mas nossa, como assim? Ela ganha força do nada? Motivação. Qual é a motivação dessa minha aluna? Ser olhada, ser admirada, ser respeitada. E aí você produz mais dopamina. A dopamina influencia nos aspectos motivacionais, nos aspectos motores e você ganha força. Pense nisso. Cognição, mecanismos cognitivos. E falando em motivação, eu quero falar para vocês que você, professor, a forma como você se comunica com o teu aluno é determinante para fazer o teu aluno se motivar e ter resultados com a prática de exercício físico. Isso, consequentemente, vai melhorar a sua captação e a sua retenção. Quando vamos pensar em motivação, temos que pensar em 3 aspectos que o Jorgensen e Antumanes fala. Teoria da autodeterminação. Quais são os mecanismos que influenciam o ser humano a ter motivação com algo? Pensando em exercício físico, nós temos 3 componentes. O primeiro é a autonomia. As pessoas precisam ter autonomia, ter direitos de escolha. E aí, gente, você que gosta do peso livre, que gosta do treinamento com máquina, você tem que pensar, será que seu aluno também gosta de máquina? Será que seu aluno também gosta de peso livre? Isso é um componente muito importante, porque nós temos visto aí que isso influencia. Existe um estudo recente de 2018 do Antônio Carrara que ele mostra que pessoas, embora tenham mais percepção de esforço com peso livre,
Embora o peso livre gere mais desgaste físico, uma percepção de que é mais desgastante, as pessoas tiveram também mais prazer. Olha como é que o exercício é altamente influenciado pela nossa cognição. Então, dê direito de escolha para o seu aluno. Será que ele gosta mais de máquina? A máquina possibilita ele fazer um exercício pensando no jogo do Flamengo, pensando na Netflix, pensando na novela. Não exige um grau de concentração tão elevado. Para algumas pessoas talvez isso seja importante. Já outras pessoas que são mais engajadas com o exercício físico, talvez o peso livre, o fato dele ter que viver mais o momento presente, prestar mais atenção no que ele está fazendo, possibilite a ele desconectar de pensamentos que gerem ansiedade a ele, como por exemplo, o cara chega na academia pensando, meu Deus, eu tenho que pagar uma conta tal, meu Deus, eu briguei com a minha mulher, meu Deus, eu estou com um problema tal. E aí ele vai para o exercício físico, vive o momento presente e o cérebro dele se equilibra em hemodinâmica, as regiões do cérebro dele que fazem ele pensar no futuro e no passado diminuem a atividade e a região do cérebro dele, o circuito do cérebro dele que faz ele viver o momento presente, aumenta a atividade e ele tem uma sensação de emoção positiva, prazer. Então, a autonomia. O que o seu aluno quer, o que o seu aluno gosta mais. Professor, você deve olhar para isso. Esse é um componente fundamental para você entregar afeto para o seu aluno durante as suas aulas. Um outro componente também, além da autonomia, é a competência. Quando falamos de competência, falamos de resultado. O teu aluno ele precisa entender que existe alguma recompensa pelo fato dele, às 8 horas da noite, largar a mulher dele dentro de casa, largar o Netflix, a cervejinha e estar na academia fazendo exercício com você. Tem que ter alguma recompensa. Essa recompensa pode ser através de uma mudança estética, ter um corpo mais atlético, mais bonito, ou mais saúde, simples fato dele ter mais disposição, dele ver os índices glicêmicos sendo regulados, os índices lipídicos, ou benefícios sociais, o simples fato dele chegar na academia, socializar, ter bons momentos, benefícios mentais, o fato dele ter menos eventos depressivos, menos eventos de ansiedade, um mais foco, porque o exercício proporciona melhoras na saúde mental. Em algum aspecto da vida dele, ele deve entender que o exercício físico é benéfico. Isso é um componente que gera motivação e vai fazer ele querer estar com você na academia. E o terceiro componente que eu considero como principal é relacionamentos. Pessoas dependem de outras pessoas. Se você parar para pensar qual foi o momento mais feliz da sua vida, se eu parar para pensar aqui, muito provavelmente foi na minha festa de casamento, ao lado das pessoas que eu mais amo, comemorando, vibrando, abraçando, estando com as pessoas que eu mais amo. Agora, se você pensar qual foi o momento mais triste da sua vida, eu falo por mim, foi um momento recente em que eu perdi o meu pai, alguém que realmente eu amava. Pessoas marcam pessoas, tanto positivamente quanto negativamente. Os melhores momentos da sua vida têm pessoas, os piores também. E assim nós somos. Somos seres que geramos impactos poderosos na vida de outras pessoas. Precisamos entender isso. Antes da técnica, temos que entender que somos seres humanos lidando com outros seres humanos. E se nós entendermos isso, nós vamos verificar que pequenas ações no nosso contato com o nosso aluno pode gerar poderosos efeitos positivos e fazer com que ele tenha mais prazer com aquele momento da aula e com isso ele queira estar constantemente na aula. Isso vai gerar retenção e, obviamente, para aqueles alunos que você ainda não captou, pode aumentar a tua possibilidade de captar também. E quando nós falamos de relacionamentos, nós temos que entender quais são as moléculas químicas envolvidas numa interação social. E primeiro a gente vai falar de dopamina. A dopamina, que é a molécula da motivação. A dopamina, que é a molécula que faz com que as pessoas tenham vontade de fazer algo. Um dos principais componentes para gerar aumento de dopamina na mente de algum ser humano é novidade. Será que você proporciona novidades ao teu aluno? Será que quando ele chega na sala de musculação, ele sempre faz o mesmo treino, nos mesmos lugares, falando dos mesmos assuntos? Você não entrega nenhuma novidade para ele? Nem um movimento novo, nem um, de repente, assunto novo, algo novo, o simples fato de você tirar ele do chest press que está aqui e botar ele no chest press que está aqui. Pequenas novidades.
Será que seu aluno ele já chega esperando tudo que ele vai fazer? Ele é aquele que vai para o aparelho tal porque ele sabe que você vai colocar no aparelho tal, e quando ele acaba aquele aparelho, ele vai para o aparelho Y porque ele já sabe que você vai colocar ele no aparelho Y. O teu aluno é aquele que já vai no automático. Entregue alguma novidade para ele. Qualquer novidade pode gerar um aumento na produção de dopamina. Outro aspecto muito importante para você aumentar a dopamina na mente do teu aluno. Ele tem alguma meta traçada? Ele tem pequenas metas. Você já mostrou para ele qual é o estado atual dele? Qual é o percentual de gordura dele? Aonde ele pode chegar se ele fizer um bom trabalho? Você já mostrou para ele qual é o peso de massa muscular que ele tem? Você já mostrou para ele qual é o VO2? Já fez alguma avaliação e mostrou para ele, olha, nós podemos alcançar a meta X, uma meta plausível, palpável, que ele possa alcançar. Esses aspectos vão gerar aumento de dopamina na mente do seu aluno e ele vai ter, sem dúvida nenhuma, mais motivação em estar naquele momento ali. A dopamina é um poderoso gatilho mental que o treinador desencadeia na mente do aluno dele. Um outro neurohormônio muito importante que é liberado nas interações sociais é a endorfina. Endorfina conhecida por todos nós, professores de educação física, endorfina, o hormônio do bem-estar. Endorfina é somente um desses hormônios, uma dessas moléculas. Endorfina que é conhecida como o neurohormônio da socialização. O neurohormônio que faz com que nós queiramos socializar com outras pessoas. E quando nós, por exemplo, o simples fato de nós interagirmos com alguém, nós produzimos endorfina na mente dessa pessoa. Toda vez que nós damos boas risadas, que nós temos momentos divertidos, leves, alegres, nós produzimos endorfina. Será que você proporciona isso na mente do teu aluno? Você é aquele que recebe o seu aluno com um baita sorrisão no rosto, ou você recebe o teu aluno com aquela cara de quem está passando fome, sei lá. Você tem que receber o teu aluno sorrindo, até porque sorrir é um comportamento contagioso. Você contagia as pessoas. Você, quando ri para alguém, essa pessoa olha, essa informação chega pelo córtex visual, acessa neurônios espelhos que estão espalhados ali no córtex associativo. Esses neurônios espelhos desencadeiam respostas motoras, que é sorrir. Tudo que você faz quando você boceja ao lado de alguém, por exemplo, a pessoa que está na tua frente olhando, ela boceja também. Lembre, o seu comportamento gera uma ação reflexa na pessoa que está te olhando. Se você sorrir, essa pessoa vai sorrir também. E quando ela sorri, ela contrai músculos e essa contração gera uma produção de endorfina. E quando você produz endorfina, a pessoa fica leve, relaxada. Você já reparou como você gosta de sorrir, como você gosta de olhar para pessoas que fazem você sorrir, que são engraçadas, divertidas, e você quer estar ao lado dessas pessoas. Pessoas divertidas atraem outras pessoas. Então pense nisso. Esse é um dos poderosos gatilhos mentais que você pode gerar na mente do seu aluno, melhorar a sensação de prazer que ele tem no momento do treino e fazer com que ele queira repetir aquele comportamento de estar ali com você. Outro neurohormônio muito importante é a serotonina. A serotonina, que é um hormônio muito pouco falado, mas só para vocês terem uma ideia, a ausência de serotonina gera depressão. E esse é um dos neurohormônios mais estudados na literatura da neurociência. E se você olhar no PubMed, você vai ver que talvez seja aquele que tem mais artigos publicados. A serotonina é o neurohormônio que nós chamamos de neurohormônio da dominância social. O que quer dizer dominância social? O simples fato de você ser alguém respeitado. Quando você se sente respeitado por alguém, quando aquela pessoa te elogia de uma forma convincente, sincera, quando aquela pessoa faz um post para você no Instagram, marcando ali que você mudou a vida dela, que você é importante para ela, que você é alguém que é um grande profissional, você olha aquilo ali e você se sente cheio de serotonina. A busca por status, a busca por poder é uma busca por serotonina. E esse é um neurohormônio que, quando produzido em doses ideais, faz com que você tenha uma sensação de autoeficácia, de empoderamento, de autoestima. Você precisa ser uma fonte de serotonina para o seu aluno. Você precisa saber elogiar os aspectos positivos da vida dele, olhar para ele e pensar como ele pode melhorar, proporcionar melhoras a ele, fazer com que ele tenha, sem dúvida nenhuma, uma sensação de que é alguém melhor
do que era quando começou a treinar com você, tem mais habilidades motoras, mais habilidades sociais e com isso é alguém que é mais respeitado na sociedade. E com isso ele vai ter um aumento de serotonina, uma sensação de prazer, vai ter um gatilho mental e uma vontade de continuar repetindo aquele comportamento de treinar com você e com isso, sem dúvida nenhuma, melhorando a sua retenção como personal trainer. Fazer o seu aluno se sentir alguém respeitado, que é o que eu falei, por exemplo, da minha aluna, quando eu coloco ela para fazer um exercício que ela faz muito bem para que outras pessoas olhem ela fazendo. Isso aumenta a produção de testosterona, a produção de serotonina, faz com que ela se sinta poderosa, dominante e queira repetir aquele comportamento. Eu sei que ela espera ansiosamente para chegar aquele momento do treino e aquilo ali tem feito eu manter ela comigo durante anos. Outra forma de você aumentar a serotonina do seu aluno é proporcionar a ele aprendizado. A serotonina é o neurohormônio do aprendizado, da neuroplasticidade, de gerar alterações estruturais no seu cérebro. A serotonina é fundamental nesse aspecto. Então, quando você ensina algum movimento novo, quando você proporciona algo novo para o seu aluno, você também gera neuroplasticidade, aumenta a produção de serotonina e gera bem-estar no seu aluno. Pense nisso. O outro neurohormônio muito importante é a ocitocina, que é conhecida como o neurohormônio do amor, a molécula do amor. E basicamente é um neurohormônio que faz com que tenhamos conexões sociais. Graças à ocitocina conhecemos pessoas, confiamos em pessoas, nos apegamos a elas e formamos relacionamentos. E um autor que eu gosto muito, chamado de Paul Zek, conhecido como Dr. Love, ele fala que existem dois componentes fundamentais para nós aumentarmos a ocitocina na mente das pessoas. Um deles é confiança. Você precisa mostrar para o seu aluno que você é confiável. As pessoas têm que olhar para você e ver que você é alguém sincero, cordial, gentil e que entrega valor para ela sem esperar nada em troca. Você não está ali querendo dar o bote. Simplesmente, se o teu aluno vê que você está ali com ele pensando no dinheiro dele, ele quebra a confiança, diminui a produção de ocitocina e com isso quebra a conexão social. Você perde esse relacionamento. Então pense nisso. Você precisa mostrar que é confiável para o seu aluno. Você precisa ser alguém altruísta. E além de ser confiável, você precisa ser alguém generoso. Entregar mais do que o teu aluno espera que você vai entregar. Promover nele a sensação de gratidão. Pessoas, quando recebem mais do que acham que merecem receber, têm gratidão pelas pessoas. Então, entregue mais. Faça o famoso over-delivery. Não simplesmente coloque o teu aluno para fazer um exercício. Se precisar pegar um banquinho para botar no pé do teu aluno, coloque. Se precisar trocar uma caneleira que está leve, pegar uma mais pesada, mostre a ele que você não está pensando se vai te dar mais trabalho, e sim no que é o melhor para ele. Alguns profissionais, alguns comportamentos nossos, preguiçosos às vezes na sala de musculação, como por exemplo, você viu que o peso está leve, mas vai te dar muito trabalho trocar o peso. Aí você prefere deixar o aluno fazer o leve para passar mais rápido e ter menos trabalho. Mostre para ele, olha, isso vai me dar um pouco mais de trabalho. Não fale isso. Mostre com ações. Troque o peso que tiver que trocar. Não pegue o seu telefone. Quando você pega o seu telefone no meio de uma execução que o teu aluno está fazendo, de exercício, você está mostrando para ele que talvez você não está muito aí para ele. E tudo que ele quer é ser cuidado naquele momento. Então, esconda o teu telefone, de preferência nem leve ele para a sala. Esteja conectado com o teu aluno, esteja presente. Mostre a ele que você está ali por ele, para ele, entregando valor, fazendo com que ele de fato tenha melhoras em sua vida. Isso vai gerar um aumento de ocitocina. Isso vai fazer com que o teu aluno tenha um gatilho mental para que ele continue regularmente treinando e treinando e treinando e a tua retenção esteja cada vez melhor. Então, pessoal, o recado que eu tenho para dar para vocês é neurociência, entender os gatilhos mentais, entender como você pode promover ao seu aluno afeto, prazer, diversão, impacto emocional. Vai fazer com que a tua retenção seja melhor, a tua captação seja melhor. Se você pensar somente em resultados biomecânicos, fisiológicos, talvez a sua captação e a sua retenção sejam comprometidas. Então, personal, entenda os componentes neurofisiológicos relacionados
as interações sociais, a prática de exercício físico e tenha resultados brilhantes na sua carreira. Só depende de você. Um grande abraço.